E no livro, o Morgan Housel compara ele com um economista formado, se não me engano, em Harvard, que era o Richard Fusconi, que ganhou muito dinheiro e depois perdeu tudo na crise de 2008. E ele fala, olha que interessante, né? Um faxineiro nunca conseguiria operar um coração melhor do que um cirurgião. Não tem como. Nunca conseguiria construir um prédio melhor do que um engenheiro. Só que ele conseguiu investir e manter o patrimônio muito melhor do que um financista, porque ele tinha as habilidades comportamentais. Nessa parte, o exército me auxiliou muito. Agora, eu não tinha a escala para fazer o que eu queria, para acelerar esse processo, porque se o pessoal guarda um pouco do dinheiro e investe a juros maiores do que a inflação, tendo tempo suficiente, ele vai ganhar dinheiro. Só que esse tempo pode ser 30, 40, 50 anos se for pouco. Tendo escala, você consegue isso de maneira muito mais rápida. E foi o que a internet proporcionou no final para todos nós aqui, né? E eu fui para esse caminho justamente porque eu vi pessoas que já estavam lá e falei, caramba, como é que esse cara tem uma escala gigantesca? Como é que ele consegue vender um produto que ele tem um custo marginal de replicação muito baixo? A minha esposa empreendeu com roupa há pouco tempo. Totalmente diferente. Ela usava a internet para vender. Eu lembro que uma vez ela vendeu 1000 peças num dia. Falei, que legal, imagina se amanhã vende mais 1000. Ela falou, não tem como. Eu falei, deixa de crença limitante, né? Falou, não é crença limitante, seu Não tem a burro. produção, eu não tenho estoque. Eu não tenho estoque. Vai demorar 2 meses para fazer estoque novo. Na internet, não. Quando você vende um produto informacional, por exemplo, você pode achar que vai vender 1000, vai vender 8. Sim. Né? 8.000, 10.000. Então você consegue acelerar muito mais o processo. E por isso que todos nós estamos aqui no final das contas. E para chegar no milhão? Você já deixou claro aqui que a habilidade comportamental é um elemento muito importante. Você, nas entrelinhas, também disse que a escala acelera, porque é aquela história, né? Alguém pode ter o desejo de ser milionário, isso é legítimo, não tem nenhum problema. É legítimo alguém sonhar com isso, desejar ser milionário. É possível, até não ganhando muito, você tendo comportamento e se organizando para isso, você chegar a um resultado, mas talvez você leve 40 anos, 50 anos, porque os juros compostos jogam a nosso favor ao longo do tempo. A variável tempo nos juros compostos ela é muito forte. Mas é desejável você ser milionário até os 30 anos de idade, ou quanto antes, ou antes disso, ou um pouco depois disso. Ou seja, o quanto antes você conquistar isso, você pode desfrutar disso. E aí não tem jeito, entra o segundo elemento que você também citou, que é a escala. Então você já fala de cara sobre comportamento e sobre escala. Exatamente. Se a gente pega do ponto de vista comportamental, o Zerbasi falou, aqui todo mundo tem informações diferentes no final das contas, mas em termos comportamentais a gente conseguiu não só juntar um bom patrimônio, né, manter esse patrimônio e ampliá-lo ao longo do tempo. Agora, em termos técnicos, a gente sabe coisas diferentes, mas no final todo mundo aqui está vendendo alguma coisa, que é a melhor maneira de você conseguir dinheiro no curto prazo, né? E é uma habilidade também que vem de aspectos da mentalidade, porque a minha esposa, por exemplo, ela tinha horror à venda. Ela era esposa de militar, ela era irmã de militar, era filha e neta de militares. Uau. Então a Malu, ela cresceu na estabilidade, ela tinha horror à venda. E eu lembro que quando eu falava, poxa, vamos vender na internet, porque ela foi pra internet primeiro, e ela começou a ter uma escala muito grande, eu falei, a gente tem um baita outdoor e não tá anunciando nada. Ela falou, mas eu não gosto de vender. Eu levei a Malu num treinamento, porque santo de casa não faz milagre, né? Ou ninguém é profeta em sua própria terra. E aí fomos num treinamento que era destinado a desbloquear essa questão de, cara, não tem nada errado com venda. Era um treinamento inspirado no livro Os Segredos da Mente Milionária. E a Malu estava no treinamento e lá eles venderam o tempo todo. Aí no final eu pensei, ela não vai gostar, vai falar que foi só venda. Ela saiu do treinamento e falou, acho que a gente podia testar umas vendas, né? E desde então estamos aqui, a Malu é a melhor vendedora que eu conheço hoje. Então, para quem está assistindo em casa, você quer realmente acelerar a sua jornada? Aprenda a vender, isso é muito importante. A venda é a ferramenta técnica para a escala. Sim. Agora, um ponto importante, falando na questão da venda, acho que todos nós vendemos alguma coisa. Eu tinha uma professora que me ajudou muito na faculdade, Miriam Bretz, que é professora de marketing na FGV. Ela falava 2 coisas que para mim impactaram muito. Primeiro, que a vida é um teatro, né? Sempre alguém está nos assistindo. Se eu sou pai, se eu sou filho, se eu sou professor, se eu me portar como se estivesse num palco, a tendência é que eu ganhe uma escala maior. E ela sempre falou que a gente vende o tempo todo alguma coisa. Se eu sou namorado, eu vendo que eu vou ser o melhor marido. Se eu sou pai, eu vendo que eu vou ser a referência no futuro. Se eu sou professor, eu vendo a ideia de que eu educo. Se eu sou um soldado, eu vendo a ideia de soberania, proteção da minha sociedade. Quando eu percebo que eu sou um vendedor, o segredo para chegar no milhão, talvez não seja exatamente pensar no milhão de reais, porque isso, meu trabalho, planejamento... É emblemático isso. A gente sabe que matematicamente alguns vão chegar em 30 anos, alguns em 120, mas você sabe onde pode chegar.